Olá, me chamo Emanuele Magalhães dos Santos Faria, sou aluna do Claretiano no curso de pós-graduação em docência do ensino superior, sou enfermeira e também sou docente no curso de enfermagem, na mesma instituição. Vou falar sobre um assunto que não é conhecido por muitas pessoas e que acomete vários trabalhadores, principalmente da área da saúde. Tá? O impacto da síndrome de esgotamento profissional na vida do trabalhador de saúde, síndrome de burnout. O que conhecemos muito, que é muito corriqueiro, é o estresse. Né? A síndrome de burnout, ela vai além do estresse. Tá? E agora a gente vai entender um pouco mais sobre esse assunto. Por que eu escolhi esse tema? Eu escolhi esse tema para a gente ter um conhecimento a mais sobre as doenças psicológicas que acometem os trabalhadores, tá? Principalmente na área da saúde, e levar em conta essas patologias psicológicas que podem comprometer o trabalho, em questão de absenteísmo, na questão de afastamento, tá? E isso voltado ao contexto histórico passado e atual. Por quê? Porque a mão de obra do homem, homem que eu digo homem e mulher, sempre foi utilizada, né? A questão de trabalhar em turnos, diversos turnos, para ter uma renda a mais, né? O fato do trabalho ser um trabalho pesado, o tempo de intervalo que aquela pessoa tem, tudo isso no trabalho pode acometer diversos prejuízos à saúde. Tá? Eu esqueci de citar, eu também sou enfermeira do trabalho, por isso eu escolhi esse tema, tá? Para entender e levar esse conhecimento a outras pessoas. Então vamos lá. Essa foi a minha justificativa do porquê escolher esse tema. Quais são os meus objetivos com esse trabalho? Entender a relação, né, da síndrome de burnout com os trabalhadores da saúde e conhecer os efeitos dessa síndrome sobre esses trabalhadores, tá? Então eu quero ver qual é essa relação, tá? E os efeitos que ela causa, porque vocês podem ter certeza que, como eu digo, né, até para os meus alunos, para tudo tem uma explicação. Então, assim, acontece muito do paciente chegar no hospital e o profissional de saúde, seja ele técnico ou enfermeiro, estar desanimado, estar não ter aquela, isso não generaliza, não são todos, né? Mas não ter aquela disposição de estar ali com boa vontade, tá? E às vezes eles são julgados mal por isso. Só que essa pessoa pode estar sendo acometida por uma síndrome, um estresse crônico, tá? No meio que ele se encontra de trabalho e nas condições que ele se encontra também. Metodologia. Então, essa pesquisa ela é documental, bibliográfica, tá? Foram encontrados mais de 10 artigos, no qual foram utilizados, foram criteriosamente escolhidos, tá? Porque nem todos os artigos ofereciam aquilo que eu buscava mostrar no meu trabalho. Procurei, né, os artigos em sites confiáveis, Cielo, Lilacs, Ministério da Saúde, que mais? Para estabelecer, né, um pouco sobre a síndrome de Burnout e a enfermagem. O período abrange 2005 a 2016, que foram os anos no qual eu encontrei mais artigos, né, porque essa síndrome de Burnout, ela foi reconhecida em 1969, só que só foi aprofundada em 1970, ou seja, no final do século passado, né, que ela ficou conhecida, não tanto quanto deveria, né, mas foi a partir desse período que iniciou um processo para ter o conhecimento sobre o que acontecia com as pessoas na área da saúde, porque reagiam dessa forma, né? Algumas no ambiente de saúde, porque apresentavam determinados sintomas. E o que era aquilo? Será que era apenas um estresse? Apenas um estresse que acontecia naquele dia por um plantão movimentado? Tá? Foram
2005 a 2016 foram os anos encontrados disponíveis relacionados às informações necessárias. Foram encontrados mais de 10 artigos relacionados ao assunto. Ambos foram utilizados. E aí a gente chega nos pontos de discussão. Quais são os pontos de discussão sobre esse assunto? A idade acometida, de 30 a 39 anos. São as pessoas mais acometidas por essa síndrome, mulheres, sexo feminino. Por quê? Porque na área da saúde tem grande abrangência de mulheres. Por quê? Porque as mulheres já têm perfil de cuidar. Então, a área da saúde chama muita atenção feminina. Não que não chame a atenção masculina, mas a maioria dos profissionais de saúde são mulheres. Piso salarial. As pessoas que são acometidas por essa síndrome, elas chegam a ganhar a receber de 5 a 10 salários mínimos. Por quê? Porque, devido ao nosso piso salarial não ser o que deveria, né, não ter o mérito que deveria, então, dessa forma, necessitamos ter mais de um emprego para poder atribuir um piso salarial favorável para o nosso bem-estar, entendeu? Então, assim, isso, lógico, depende da região, depende de qual situação a pessoa se encontra, né? Em relação a hospitais, tá? Em relação a postos de saúde, né? Alguns enfermeiros se põem a ter mais de um emprego para poder incrementar a sua renda salarial. E isso é um ponto da discussão sobre essa síndrome. É até meio duvidoso, mas a pessoa ganha bem e se estressa. Então, é um processo gradativo, né? É um processo que não acontece de uma hora para outra, tá? Ele ocorre, é uma doença crônica, ocorre com o passar do tempo, vai degradando aquele ser humano, aquele indivíduo. Enfermagem é a quarta profissão mais estressante. É a quarta profissão mais estressante. Todas as profissões que estão relacionadas ao contato social com pessoas, né, são profissões estressantes, né, porque existem diversas pessoas, diversas culturas, diversos modos de pensar, diversas formas de tratamento. Então, a enfermagem está entre a quarta porque envolve o cuidar, né, o contato, o momento em que o ser humano está mais frágil, que é o momento de adoecimento, e no qual temos que prestar assistência, né, a esse indivíduo. Burnout e estresse. Então, estresse está ligado a diversos fatores do dia a dia, tá? Pode estar ligado a uma coisa momentânea que aconteceu no trabalho, ou na vida pessoal, tá? Ou em um momento de lazer houve um pequeno estresse. Mas esse estresse passou. Esse momento de raiva, de tensão, passou. Porque o estresse, ele mexe com fatores internos, tá? E também, né, pode desenvolver diversos problemas, inclusive aumento na pressão arterial. E burnout? O que é burnout? É estresse? Então, burnout é um estresse crônico, tá? Ele é um efeito do estresse laboral. Ou seja, quando eu falo laboral, eu estou falando de trabalho, tá? Então, assim, o burnout é o efeito do estresse laboral, aquele estresse do trabalho, aquela rotina, tá? No ambiente que ele se encontra, porque a realidade do hospital é assim. Nem sempre o ambiente de trabalho vai ser propício àquele profissional, nem sempre vão ter os materiais que ele necessita. Diante da falta de materiais que ele necessita, ele tem que tomar decisões no que ele vai fazer com aquele paciente, como ele vai fazer com aquele paciente. Jornadas de trabalho desgastantes, diversos plantões e pouco tempo de descanso. Tá? Noites mal dormidas, porque quem faz plantão à noite não dorme. Entendeu? Cochila, se conseguir. Então, desculpa, essa é a diferença de burnout para o estresse. Burnout já é crônico,
Ele vai causar uma exaustão emocional. Você vai ficar exausto, cansado, sentir fadiga daquilo, tá? Vai ter despersonalização. Esses são os 3 principais fatores de burnout: exaustão emocional, despersonalização e baixa realização profissional. A pessoa ganha bem, mas ela não vai se sentir realizada. Por quê? Porque, ainda mais na nossa área, né? No qual os próprios enfermeiros não se põem no lugar que é de seu mérito. Somos coordenadores, né? Somos coordenadores aonde quer que trabalhemos. E também podemos ser autônomos, porém, somos direcionados ou para o posto ou para o hospital, no qual lá existem vários profissionais, tá? Então, assim, existe aquela... Não há aquela diferença entre técnico de enfermagem e enfermeiro. Não que desmereça o técnico, mas o enfermeiro e o técnico têm atividades distintas. Então, aquele profissional, quando ele, por um exemplo, não se reconhece como enfermeiro, entendeu? Acham que ele, por exemplo, é um técnico. Não, um técnico é um herói também. Mas ele estudou 5 anos e não é reconhecido, certo? Faz um esforço no seu trabalho. A vida dele é um esforço para dar qualidade de atendimento ao paciente. Não é reconhecido. O que é o reconhecimento? Um salário à altura daquele profissional. O que é reconhecimento? Ter os materiais necessários para fazer os atendimentos, entendeu? Isso é o reconhecimento para aquele profissional. Então, ele se sente desvalorizado e chega ao ponto de querer desistir de tudo, de querer largar o trabalho, não ter vontade de trabalhar, desistir de tudo. Não faz questão de ter relações amigáveis com pessoas, nem com pacientes. Por quê? Porque ele sabe que aquele paciente, uma hora, ou ele vai embora, ou ele vai a óbito. Então, ele não faz questão daquela relação, que é o inverso, né? Devemos manter, sim, não aquela relação de apego, mas aquele carinho no cuidado com aquele paciente, tá? Mas quando a pessoa está acometida por burnout, não há essa relação. E frequência no gênero feminino, já falei, está ok. Conclusão. Christine Malache, que é uma psicóloga, criou o manual Malache Burnout Inventory, MBI. Nesse manual, há 22 questões, né? Que a pontuação é de 1 a 5, tá? 1 significa nunca aconteceu, 5 sempre. Então, é feito esse questionário, né, com os pacientes. Se todas as questões derem 22, aliás, derem 5 em todas, né? Ou sempre prevalecer exaustão emocional e despersonalização, significa que a pessoa vai ser diagnosticada com síndrome de burnout, tá? Não é empregado em todos os locais de trabalho esse manual, deveria, não é, tá? Na minha opinião, deveria ser feito esse check-up, esse feedback com os trabalhadores de todas as áreas, tá? Para ter um conhecimento sobre essa patologia. Concluindo, a despersonalização pode ser usada como uma blindagem psíquica usada inconscientemente pelos profissionais, tentando evitar laços afetivos com os pacientes, de forma que os mesmos serão afastados por óbito ou por alta, que foi o que eu falei anteriormente, que de fato caracterizam perdas na qual os profissionais precisam saber controlar, já que a relação entre o profissional de saúde e paciente é paradoxal, porque há o envolvimento e a interação, porém com decorrência de afastamento, né? Vai haver aquele afastamento. Os efeitos da síndrome de burnout refletem-se na diminuição da produtividade, no aumento do absenteísmo, na qualidade do trabalho, no incremento de acidentes ocupacionais, na alta rotatividade, na visão negativa da instituição, resultando em grandes prejuízos financeiros para as organizações e tendo repercussão no processo de trabalho e saúde. Ou seja, nem a instituição, nem o profissional vão estar felizes com o acometimento dessa síndrome. A prática da enfermagem, por ser altamente estressante,
pode ter como consequência desmotivação, insatisfação do profissional e até abandono do posto de trabalho. Diante disso, as instituições devem adotar um planejamento a fim de combater burnout, fazendo com que o profissional se sinta motivado, valorizado e, principalmente, tenha um ambiente de trabalho harmonioso, com recursos técnicos que favoreçam o desenvolvimento de suas atribuições. Essa foi a minha apresentação, espero que tenha sido claro e objetivo, e até mais, pessoal.